Se você viveu nos anos 90, provavelmente você se lembra do caso do ET de Varginha, aquele caso do extraterrestre que ficou famoso demais, mundialmente famoso, e botou o terror lá no Fantástico e em todo mundo tinha medo. Quem era criança tinha medo desse caso. E essa história toda voltou à tona não só porque passaram-se 30 anos, mas também porque foi lançado um documentário lá no Globoplay e tivemos uma entrevista de um dos médicos que diz ter atendido o extraterrestre. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa seu like para fortalecer e ajudar a gente a continuar produzindo os nossos conteúdos. Então vamos nessa. Essa história que marcou os anos 90. Quem era criança naquela época provavelmente morria de medo do ET de Varginha. No ano de 96, a gente acabou vendo uma história maluca ser veiculada em todas as mídias, todos os jornais, todos os programas de TV queriam fazer algo sobre o assunto. E a gente, é claro, que era criança, ficou com muito medo. Em janeiro de 1996, algo aconteceu em Varginha, uma pequena cidade lá no sul de Minas. Quase 30 anos depois, a pergunta ela continua. Foi tudo uma invenção ou foi alguém que trabalhou muito para poder esconder um caso para que isso não viesse à tona a realidade? O que mais chama atenção nesse caso, ele não é apenas o que foi visto, o que foi falado na época, mas o número de pessoas que com o passar dos anos acabou mudando o seu posicionamento em cima da história. Para quem não lembra, ou quem nunca ouviu falar, o chamado caso ET de Varginha começou com relatos de luzes no céu, uma movimentação militar incomum na cidade, afinal uma cidade pequena, e principalmente com o encontro de 3 meninas com uma criatura estranha em um terreno baldio. Mas é aqui que surge a primeira grande visão. Existem ufólogos que afirmam com absoluta certeza de que algo caiu em Varginha e realmente ocorreu um fenômeno extraterrestre em Varginha. Já outros garantem que nada aconteceu. E curiosamente, alguns dos que defendiam a veracidade do caso, misteriosamente mudaram de lado. Simplesmente eles mudaram completamente a versão dos fatos de coisas que aconteceram. A noite que tudo mudou, antes mesmo da famosa aparição da criatura para 3 crianças em um terreno baldio, lá na zona rural de Varginha, um casal de agricultores afirmou ter visto um objeto voador não identificado passando baixo, sobrevoando baixo a propriedade deles, emitindo diversos ruídos incomuns e seguindo por ali a cidade por uma fumaça. E esse relato ele é fundamental porque acontece antes dos encontros urbanos, ou seja, a história ela não começou ali com aquelas meninas que encontraram o ser. Ela começou nos céus. Logo na cidade começou um burburinho e quase ao mesmo tempo começaram a surgir explicações oficiais e não oficiais tentando conter os comentários da população ali que estava espalhando um caos, né? Uma dessas explicações, elas diziam que as meninas teriam visto apenas um doente mental, que ele estava todo sujo de barro e estava ali agachado num terreno baldio. Outra versão falava que toda aquela movimentação incomum do exército na cidade era porque tinha um casal de anões na cidade, que a mulher estaria grávida e ela estava em trabalho de parto, e o exército se deslocou até lá para poder levar essa mulher para o hospital. O problema nessas versões é o seguinte, elas começaram a aparecer muito rápido e elas não explicavam a quantidade de testemunhas nem a escala da operação militar. De acordo com o ufólogo, engenheiro Vitor Pacatini, 2 policiais militares teriam sido responsáveis pela captura de uma dessas criaturas, um desses seres extraterrestres. Essa criatura ela teria sido levada para um hospital e examinada por um médico, cujo depoimento recentemente explodiu nas mídias sociais em virtude do documentário feito lá pela Globoplay. Um detalhe que sempre chamou atenção é que um dos policiais que supostamente teria tido contato direto com o extraterrestre, ele acabou falecendo cerca de 3 semanas depois do ocorrido, vítima, pasmem, de uma infecção pulmonar estranha. Segundo alguns relatos, os médicos eles não conseguiam explicar claramente a origem da infecção. Um segundo alienígena, segundo os ufólogos, teria sido levado diretamente para as instalações militares, e essa criatura aí ela não teria resistido e teria morrido pouco tempo depois de ter chegado lá no exército. O caso ele acaba dividindo os próprios ufólogos do Brasil. Durante muitos anos, o ufólogo Ubirajara Rodrigues foi um dos maiores defensores da tese dos extraterrestres em Varginha. Ele afirmava com convicção que o caso Varginha envolvia seres não humanos, seres extraterrestres. Com o tempo, porém, ele acabou mudando sua postura. Hoje, ele afirma que não existem evidências que provem que de fato ocorreu o caso de ET de Varginha. E essa mudança, né, na fala dele acabou causando uma ruptura dentro da própria ufologia brasileira.
Para alguns, foi sinal de prudência, mas para outros, foi uma desistência difícil de ser explicada. Tivemos também um episódio do zoológico, um dos relatos mais perturbadores envolvendo toda essa história de Varginha, foi o do zoológico de Varginha. Uma senhora, ela conhecida como Dona Terezinha, ela afirmou ter visto uma criatura agarrada na cerca do zoológico, com olhos vermelhos e uma pele muito estranha. Não vou afirmar que vi o ET. Eu só tinha saído no alpendre para fumar. E vi uma coisa muito feia. Os olhos vermelhos, grandes. Poucos dias depois, vários animais de diversas espécies eles começaram a aparecer simplesmente mortos. E as análises elas não apontavam nenhum veneno em específico, nada comum que pudesse ter acontecido para que esses animais tivessem falecido. Nem, por exemplo, nenhuma doença conhecida. As lesões elas eram incomuns, como se algo tivesse sido absorvido da pele desses animais. Coincidência ou conexão? Quem sabe? Segundo diferentes linhas da investigação, criaturas e fragmentos da suposta nave teriam sido levados para a Unicamp aqui em Campinas. Pouco tempo depois, esses materiais eles teriam sido levados para os Estados Unidos e transportados por um avião cargueiro militar C-17, que estaria no aeroporto de Viracopos. E, segundo os ufólogos, a galera que pesquisou, documentos e fotos indicam que realmente essa aeronave estava em Campinas nesse período. Inclusive, tem até um boato aqui em Campinas, na faculdade de Unicamp mesmo, que existe um laboratório secreto, subterrâneo, embaixo das instalações da universidade, que ainda conteria até hoje esse extraterrestre. Na verdade, é até um boato na universidade. Eu estudei lá e muita gente comenta, dessa teoria de existir, de fato, um laboratório secreto embaixo das instalações dos prédios ali da faculdade. Mas é claro que nada nunca foi oficialmente confirmado por ninguém, O médico mesmo que eles citam que teria investigado, teria analisado esse espécime de ET aqui na Unicamp, sempre negou tudo. E todas as autoridades envolvidas, todo mundo sempre negou o caso. Até o documentário ET de Varginha, onde o médico que estaria ali no hospital no momento das operações militares teria tido contato com o extraterrestre e examinado. E ele falou isso no documentário. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente, e não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. O crânio era em forma de gota, os olhos em forma de gota. E ele é um cara bem respeitado, então, assim, ele poderia estar se queimando de fato para ter falado. Mas até então ninguém nunca tinha oficialmente falado. Também tem vários fatos que a galera ainda diz que pode ser sinal de que realmente teve um ET ali. Porque um dos militares, em uma entrevista da época, acabou soltando que eles estavam mexendo com uma criatura. Quando ele estava tentando falar que eles estavam levando as pessoas para o hospital, eles acabaram falando criatura. E aí rola uma teoria da conspiração que talvez ele tenha falado criatura porque realmente era uma criatura que eles tinham levado e não pessoas para o hospital, como aquela história dos anões. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, Também um negócio tenebroso que rolou foi a galera falando que as meninas, elas receberam a visita dos homens de preto, tipo o MIB lá com Will Smith. Caras vestidos de preto teriam visitado, até arrepiei, velho. Caras vestidos de preto teriam visitado a casa deles ali na família e oferecido uma grana para a mãe das crianças para que elas negassem todo o ocorrido. E elas mesmas, em um podcast recente, foram numa entrevista num podcast e falaram isso. Homens. MIB, homens de preto. Tipo do filme? Com uma maleta, bateu na porta da nossa casa e ofereceu dinheiro pra gente ir numa Ia levar imprensa, a gente numa imprensa e desmentir. Juntando os fatos aí, muita gente ainda acredita que pode ser real o caso do ET de Varginha, que os homens de preto, o MIB, realmente existem. Inclusive, procurando aí no YouTube, você vai achar diversos documentários, diversos vídeos falando de onde tiveram aparições. Apareceram também pessoas
vestidas de preto, tentando convencer essas pessoas a não falarem sobre o caso. Então fica aí a nossa dúvida, né? Será que realmente existe isso? Será que realmente existiu? Bom, pra quem foi criança lá nos anos 90, tenho certeza que morria de medo só de ouvir falar nesse caso. E agora, depois de 30 anos, poder ver de novo esse caso, eu acho muito curioso, né? Muita gente ainda leva como se fosse um caso real, mas de fato nunca apareceu sequer uma prova real de que tudo foi verdade. Mas é mais um caso aí da ufologia brasileira e um caso dos anos 90. E aí, eu queria saber de você, você acha que realmente esse caso é real? Aconteceu mesmo o caso do ET de Varginha? Você acredita que tem um ET aqui na Unicamp, embaixo dos prédios aqui? Sei lá, né? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você tinha medo também, né? Porque eu morria de medo nessa época. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu gostaria de agradecer a sua audiência. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você curte conteúdos nostálgicos, não deixe de assistir os nossos outros vídeos. Nós temos conteúdos fresquinhos aqui, apesar de nostálgicos, fresquinhos, todos os domingos às 17 horas. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!